Chegamos nas anfiartroses, sinartrose ficou para trás, agora a gente vai para aquelas articulações que vão ter um movimento limitado. Elas nem são articulações imóveis, mas também não são articulações de amplo movimento. Ela tem um pequeno movimento, um movimento limitado, por isso elas são conhecidas como anfiartroses. Olha só, anfi. Você lembra de anfíbio, tá? Anfíbio é aquele animalzinho que não se decidiu. Ele nem é da terra e nem é da água. A anfiartrose tá assim, nem é móvel e nem é imóvel. Fica aí nesse meio termo. Nós temos dois subtipos, dois subgrupos de anfiartrose, que são as sínfises. Aonde eu vou encontrar sínfise no corpo? Sínfise púbica, esse desenho aí tá mostrando, tá vendo? Os ossos do coxal. Eles vão se articular ali na parte anterior, através da pubis. E eu tenho esse tecido cartilaginoso aí em azul, te mostrando a sínfise púbica. Depois, a articulação entre os corpos das vértebras, que eu tenho os discos intervertebrais, também é uma sínfise. E por último, nós temos aí uma peça do esternon, tá? Esse é o esternon. E a articulação entre as peças do esternon, manúbrio, corpo e apófise xifoide, é do tipo sínfise. Tenho a sínfise manúbrio-esternal e a sínfise xifo-esternal. Depois a gente tem as gônfoses. Gônfose também é uma articulação bem exclusiva do nosso corpo. Eu só vou ter gônfose na articulação entre a raiz do dente com o alvéolo dentário. Eu não tenho gônfose em nenhuma outra região do nosso corpo. Então, falou de gônfose, você vai lembrar que ela é anfiartrose e que é aquela articulaçãozinha lá do seu dente. Bom, é isso e o Osel vai continuar. Bem, agora a gente vai falar das articulações do tipo de artrose, que são aquelas articulações que permitem amplo movimento. E elas se caracterizam por elas obrigatoriamente, nessa articulação, está envolvido uma cápsula, cartílago hialino, ser reforçada por ligamentos e essa articulação também ter líquido sinovial, cuja função do líquido sinovial é proporcionar o resfriamento dessa articulação e também o deslizamento, tá? A lubrificação. Então vamos lá ver quais são essas articulações do tipo de artroses. Elas se subdividem em 6 tipos e elas são a esferoideia ou enartrose, elipsoideia ou condília, e aí tem uma subdivisão dentro da elipsoideia ou condília, que é a bicondília ou a bicondília doble. Depois nós temos a celar ou encilha de montar, trocoide ou pivô, o quinto tipo gínglimo ou troclear, também eu posso lembrar que ela é do tipo polia. Por fim, o sexto tipo, a artródia ou plana. E aí a gente vai ver cada uma dessas articulações aqui, ó, e o seu respectivo exemplo. Tá aqui um exemplo de articulação enartrose ou esferoideia. Quanto ao número de eixos que essa articulação ela se mobiliza, tá, que ela se movimenta, nós dizemos que ela é multiaxial, porque ela se articula em várias direções, ó, como está aqui no nosso exemplozinho aqui, ó, essa movimentação aqui. E aí um exemplo que aparece aqui no nosso material é a articulação escápulo-humeral, entre o osso escápula e o húmero. Um outro exemplo é a articulação entre o osso coxal, ou coxal, e o fêmur. Esses dois exemplos que eu citei são os únicos exemplos do corpo humano que eu vou ter esse tipo de articulação do tipo enartrose ou esferoideia. O segundo tipo nós temos a elipsoideia ou condília. E esse tipo se subdivide em bicondília ou bicondília doble. Então, quando é que eu vou ter uma bicondília? Toda vez quando a superfície de um dos ossos articulados apresenta só um côndilo. Então aqui, ó, apresenta um côndilo, tá? Isso aqui é um metacarpo se articulando aqui com a primeira falange. Então tem uma superfície aqui condilar em um osso só. Nós dizemos que esse tipo é o tipo bicondília. Bicondília doble, olha a definição. Quando a superfície de um dos ossos articulados apresentam 2 côndilos. E aí eu trago o exemplo aqui ao lado do fêmur. O fêmur, na sua parte aqui distal, na epífise distal aqui, ó, ele tem uma superfície articular composta por 2 côndilos, tá? Que pertencem a um osso só. Então, nós dizemos que essa situação aqui, articular, é do tipo bicondília doble.
Quanto ao número de eixos, essa articulação do tipo elipsoideu ou condilha, ela é biaxial. Ela se dá entre dois eixos de movimentação. O exemplo, a articulação metacarpo-falângicas, que é uma bicondilha, como tinha falado, e a articulação fêmuro-tibial, entre o fêmur e a tíbia, é do tipo bicondilha Dobler. Nosso terceiro tipo, selar ou encilha de montar. As superfícies aqui, ó, articulares, elas são em formato de sela, por isso o nome, selar ou encilha de montar. Quanto ao número de eixos, ela é uma articulação também biaxial, que se dá em dois eixos. E o exemplo aqui que nós trazemos é a articulação trapézio-metacarpiana, entre o osso trapézio e o metacarpo aqui, ó, o primeiro metacarpo do dedo polegar. Quarto tipo de articulação, trocoide ou pivô. Quanto ao número de eixos, ela é uma articulação que nós dizemos que ela é uniaxial, porque ela só se dá em um eixo apenas. E nós temos o exemplo aqui, ó, entre os ossos do antebraço, exemplo, a articulação radiocubital ou radioulnar. Quinto tipo de articulação diartrósica, nós vemos aqui a gínglemo ou troclear. Quanto ao número de eixos em que ela se movimenta, ela é uniaxial, tá? Ela só se dá em um eixo, a articulação. E um exemplo que nós trazemos aqui é a articulação húmero-cubital, entre o osso húmero e o osso cúbito. Poderia ser também húmero-ulnar. Por fim, nós vemos aqui o nosso último tipo de articulação de artrose. Nós vemos a artródia ou plana. Quanto ao número de eixos que ela se movimenta, nós dizemos que essa articulação é do tipo multiaxial, porque essas superfícies em contato, elas estão em deslizamento, né? Então, elas se movimentam em vários eixos, tá? Exemplo da articulação, eu tenho aqui intermetacarpianas, tá? Então, eu tenho aqui os metacarpos coloridos aqui em azul. Então, essas superfícies aqui, ó, na porção aqui proximal da epífise do metacarpo, né? Eles, no movimento das mãos, esses ossos se articulam. E nós temos aqui um exemplo de artródia ou articulação plana. Ainda no corpo humano, a gente tem o que se chama de articulação especial, tá? E o subtipo, eu só tenho apenas um subtipo dentro dessa classificação, que são as articulações do tipo cisarcoses. Essa articulação é no sentido da união de ossos mediada por músculos, e ela pode assemelhar-se a uma articulação por planos de deslizamentos, tá? Então ela se parece com a articulação do tipo artródia ou plana. E o único exemplo que nós temos no corpo humano é a articulação escápulo-torácica, que é entre a escápula e as costilhas aí da caixa torácica, e interposto entre essas superfícies ósseas, eu tenho um músculo que é o serrato anterior. Então não há diretamente o contato entre esses dois ossos. Existe um músculo interposto entre eles, e na movimentação da escápula com a caixa torácica, a gente tem esse deslizamento aí. Então ela é uma falsa articulação. E é isso. A gente aqui falou das articulações. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Continue aí seguindo a gente vai publicar outros vídeos daqui para frente. Clica aqui no joinha, né? Dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Um abraço.